Hoje eu quero conversar com você que está dentro de um relacionamento, mas sente que a pessoa com quem você está, ela é egoísta demais, ela é individualista demais. A vontade dela sempre tem que prevalecer, ela sempre quer fazer as coisas do jeito dela, quer que você se conforme também à maneira dela ser. Você que está num relacionamento e que parece que o outro não se casou com você. É como se você fosse coadjuvante do outro. O outro é uma estrela e você se sente de alguma forma apenas um acessório. Você não tem aquele sentimento de igualdade que nós falamos, inclusive no vídeo anterior, vai aparecer aqui no card, né? Onde o amor é feito de igualdade. Não. Você está se relacionando com alguém que é como se tudo tivesse que girar em torno do umbigo dessa pessoa. Bom, pode ser também que você esteja do outro lado, né, dessa moeda. Ou seja, você seja essa pessoa que diz assim, olha, eu não consigo me identificar com essa pessoa com quem eu estou. Eu não consigo ceder espaço para ela. Eu não consigo ver as coisas do ponto de vista dela. Eu tenho dificuldade de ter empatia. E eu confesso, a minha vontade quase sempre acaba tendo que prevalecer no relacionamento. Inclusive, muita briga aconteceu e as constantes reclamações da minha parceira ou do meu parceiro é que tudo tem que girar em torno das minhas vontades, dos meus sonhos e dos meus desejos. O que está faltando aí em ambas as situações que eu citei é o senso de coletividade. E eu quero falar um pouco sobre a importância desse senso de coletividade para a felicidade a dois. Quem sabe você possa estar lidando com uma pessoa que foi filha única ou filho único. De repente, uma pessoa que não teve que dividir muito espaço com outras ao longo da vida. E se exacerbou esse sentimento de que ela é protagonista de tudo o que acontece, por onde ela passa, ela é vista, ela é atendida. E de repente, quando chega num relacionamento, no início, por causa da paixão, essa pessoa até cede espaço, ela até é uma pessoa altruísta em algum nível, dá-se a impressão de que ela realmente é capaz de abrir mão de si mesma, dar um presente, dar alguma coisa para você e você diz assim, caramba, como é presenteador, presenteadora, né? Generoso, generosa. Mas com o passar do tempo, quando essa adrenalina da paixão vai passando, você vai percebendo que é diferente. Essa pessoa, na verdade, com todo mundo, ela é meio que mão fechada, ela não ajuda, ela não contribui, ela não tem muito senso coletivo. Então, às vezes, fala umas besteiras, por exemplo, e não calcula se essas besteiras vão atingir as pessoas ao seu redor. É uma pessoa que tem pouquíssima intimidade com uma consciência ecológica. Para ela, o que importa é o carro dela, é a casa dela. Muitas vezes é alguém que não leva em consideração o entorno. Aí vai fazer um churrasco no final de semana, você fala assim, olha, o meu companheiro liga o som na maior das alturas, ou sai com um carro com aquele som em que interfere e entra na casa das pessoas. É alguém que não tem esse senso de coletividade. E, gente, vamos ser sinceros, o senso de coletividade, ele é uma das bases para um relacionamento amoroso. Porque, afinal de contas, quando você decide que você vai compartilhar a vida com uma outra pessoa, você está também decidindo que essa pessoa ocupará espaços. Você está decidindo também que a vontade do outro importa. Então você não pode ser alguém que pense em si mesmo o tempo todo. Parceria requer senso de coletividade. Ah, mas eu sempre arrumei minhas coisas dessa maneira. Se isso está afetando o seu relacionamento amoroso, você vai precisar se adaptar, crescer, evoluir, para que a sua organização atenda também
a necessidade do outro. Vocês vão precisar chegar no meio termo. Ah, mas eu sempre cozinhei assim, eu sempre gostei de cozinhar assado. Vou dar um exemplo. Eu sempre gostei de cozinhar com cebola, mas ele detesta cebola. Ou ela detesta que se cozinhe com temperos artificiais. E daí você diz assim, puxa, eu faço isso, uma boa parte da minha vida eu faço assim. E você vai para a coletividade do relacionamento amoroso, você vai precisar se reinventar nesse processo. Se você é uma pessoa que de repente é um filho único, que sempre teve as coisas em torno de si, você vai precisar entender que agora as coisas não giram apenas em torno de si. O outro importa, a opinião do outro importa, o pensamento do outro importa, o espaço do outro importa. De repente você é daquelas pessoas que, não, tem que resolver as discussões tudo na hora em que ela acontece. Às vezes o outro não. Às vezes o outro precisa pensar por algumas horas sobre aquela questão para dar o ponto final na história toda. E você vai ter que aprender a ter paciência, a esperar que o outro tome o tempo dele necessário para que a história tenha uma conclusão. Então, o que eu estou falando que é o senso de coletividade, ele serve para tudo na vida. O senso de coletividade, ele precisa estar presente quando você sai de casa e vai lidar com qualquer outro cidadão da cidade. Quando você está lá no trânsito, por exemplo, e de repente tem uma velhinha atravessando a rua, ou tem uma pessoa com um carrinho de bebê precisando passar, senso de coletividade, entender que a gentileza, que abrir espaço, que abrir mão da sua pressa faz parte, é importante, é de bom tom que esteja presente na vida social. Você vai para o seu trabalho, por exemplo, lá tem outros funcionários. Ou se você é empresário, você vai lidar com outras pessoas. Senso de coletividade significa você pensar também nas necessidades dos outros e não apenas nas próprias. E daí, de repente, você tem lá um cafezinho que os seus colegas de trabalho organizam e pensar em levar alguma coisa diferente, em agradá-los, em fazer alguma coisa em prol do coletivo, e não apenas que esperar que tudo te sirva, que tudo seja para você, em prol de você, isso é senso de coletividade. É entender essa dinâmica social importante, porque às vezes eu vejo pessoas perdidas na sua própria individualidade. São pessoas que transformam a individualidade, que é uma coisa saudável, no individualismo. E daí, quando entram num relacionamento, elas agem como se elas fossem solteiras. Eu estou num relacionamento amoroso, mas eu mantenho os contatinhos no celular. Eu estou num relacionamento amoroso, mas quando eu estou cansado, o mundo acaba. Todo mundo tem que se curvar ao meu cansaço. Eu não posso fazer mais nada porque o meu cansaço é o que importa. Eu estou dentro de um relacionamento, mas quando o meu desejo sexual vem, o outro tem que estar sempre pronto para me atender. Eu estou num relacionamento amoroso, coletivo, né? Mas eu tenho ali as minhas contas ocultas. Eu compro coisas e não aviso, não converso, não dialogo, não decido junto. Falta o senso de coletividade, entende? E aí é um problema sério. Porque ninguém suporta conviver com uma pessoa egoísta por muito tempo. E quando consegue viver com uma pessoa assim, essa pessoa acaba se sentindo oprimida. Ela acaba perdendo sua própria individualidade. Porque, afinal de contas, ela nunca tem vez para nada. Então isso prejudica até a própria identidade do outro. Às vezes eu vejo homens violentos que se impõem, vai ser feito desse jeito e acabou. Não abrem para diálogo, eles não entendem que agora é coletivo, agora a gente tem que decidir juntos, agora a gente tem que conversar sobre esse assunto. Não entendem. E aí vivem uma experiência de imposição e o outro apenas de subserviência. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor.
Ou o contrário, sim senhora, sim senhora. Ou então vive naquela lógica de que quem ganha mais, manda mais. E aí a vida a dois vira um inferno, vira uma batalha. A casa vira um ringue de muitos chutes e golpes. Como é que a gente adquire senso de coletividade? Primeiro, aprendendo a perceber que o mundo não gira em torno de você. Você, por mais que seja egoísta e individualista, depende de muitas outras pessoas para sobreviver. E muitas vezes você nem reconhece que isso é assim. Você se acha tão autossuficiente que os outros não importam. Mas quem é que construiu a sua casa? Você pode até ter pago. Você pode até ter trabalhado para pagar aquela casa. Mas quem é que construiu? Quem é que fez a operação financeira? Quando você sai de casa com o seu carro, quem é que construiu o seu carro? Quando você vai, por exemplo, usar o seu celular, quem é que fez aquele celular? Você percebe que nós estamos inseridos dentro de um ambiente coletivo, que a sua inteligência não seria capaz de produzir tudo o que você desfruta? E aí você se acha o Deus do universo, tudo tem que girar em torno de você, sendo que 90% das coisas que estão ao seu redor, ou se não mais, não foram você, não foi você que confeccionou, não foi você que produziu, não foi você que realizou, que teve inteligência criativa para aquilo. Então, a humildade, ela precisa estar presente na vida de todas as pessoas. Aliás, a humildade, ela é a raiz do senso coletivo. A humildade de perceber que o outro é tão importante quanto eu. De que o mendigo que não tem casa é tão importante quanto eu que estou morando numa casa. De que o idoso que está atravessando a rua é tão importante quanto eu que sou jovem com um carro na mão. É a consciência de entender o alto valor, claro, parabéns, que bom que você se ama, que bom que você reconhece os seus potenciais, mas que bom se o seu alto valor estiver associado à consciência de que o outro também tem valor. Porque se o seu alto valor estiver desassociado dessa outra consciência, é nesse momento que você se sente justificado no seu surto pelo poder. É aí que você diz, eu tenho valor, os outros não. Então eu posso subjugá-los. Eu posso pagar uma merreca para a pessoa que limpa a minha casa. Qualquer coisa que eu faça é pura misericórdia, é pura generosidade. Como se você não dependesse de milhares de outras pessoas para ser quem você é. Você nasceu no mundo pelado, bebezinho, precisou que alguém colocasse comida na sua boca, limpasse sua bunda. Você precisou de professores na escola para te ensinar o beabá. Sem os seus professores você não saberia nem ler. Você dependeu de milhares de pessoas ao longo de toda a sua vida que te protegeram, que te sustentaram, que te ajudaram. Daí você chega na fase adolescente, adulta, se acha o dono do mundo, entra para um relacionamento e praticamente transforma o outro num escravo em seu favor. E tudo o que faz reclama, tudo o que faz acha que está fazendo o máximo. Espera aí. Falta senso coletivo. Então a primeira coisa para adquirir esse senso coletivo é entender que nós precisamos das pessoas, que o valor delas é tão grande quanto o nosso valor como ser humano. E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo, porque não dá para viver com uma pessoa que é narcisista, que é egoísta, que só pensa em si mesmo, que é fria, que é calculista, que é manipuladora, que por não considerar o valor do outro, usa o outro para os seus próprios benefícios. E vou dizer mais, se você está dentro de um relacionamento com uma pessoa assim, avalie
com lucidez, se essa pessoa está disposta a ganhar essa consciência de coletividade. Porque se essa pessoa não tiver a disposição de se melhorar, de crescer, de amadurecer nesse sentido, daqui a pouco esse relacionamento vai ficar insuportável para você. Daqui a pouco você vai perceber que o seu eu foi tão diminuído, que você nem mais se reconhece. Você vai desistir dos seus sonhos, você vai desistir dos seus potenciais, você vai viver como aquela história, né? Da pulga que foi colocada dentro de uma caixa de sapatos, que antes de ser colocada ali, ela pulava muitos metros de altura, mas conforme ela é colocada na caixa de sapato e tenta pular metros de altura e não consegue, porque bate a cabeça na tampa da caixa fechada, com o tempo, a pulga vai achando que o máximo que ela consegue alcançar é essa caixa. E aí você tira a tampa da caixa, ela não consegue nunca mais pular alto. É assim que funciona um relacionamento tóxico. Você passa a acreditar que você não pode mais, porque o outro vai te podando, o outro vai diminuindo os seus potenciais, o outro não acredita que você é capaz. E às vezes esse não acreditar que é capaz é traduzido inclusive em fazer tudo. Tem homens que fazem tudo pelas mulheres, inviabilizando assim essas mulheres para a vida. Que é uma forma de menosprezo. Eu faço tudo por ela. Por quê? Como se elas não pudessem fazer, como se elas não pudessem executar. E às vezes ainda chama isso de romantismo. Não, você abrir a porta de um carro como um gesto de gentileza aqui e acolá, acho que faz parte, né? Você carregar a sacola pesada, acho que faz parte. Aqui e acolá, fazer um ato de gentileza. Agora, outra coisa é você assumir tudo. É você menosprezar o outro a tal ponto de que o outro não tem espaço para desenvolver os próprios potenciais. Porque no final das contas você acha que só você dá conta. E você dá essa mensagem ao outro de que o outro não é capaz. E com o passar do tempo, isso vira um relacionamento de codependência. E o outro passa a não acreditar que é capaz mesmo. E aí fica esse relacionamento adoecido, em que as duas partes estão adoecidas, um pelo seu narcisismo, pelo seu egoísmo, e o outro que foi se deixando ser manipulado, pouco a pouco, vai diminuindo, vai murchando cada vez mais. Todos os seus potenciais de vida vão se tornando nada, e a pessoa vai ficando cada vez mais angustiada de alma, de espírito. E ela nem sabe por quê, ela nem enxerga por quê. Então, adquirir esse senso de coletividade é fundamental para a felicidade a dois. Se você está conversando com uma pessoa, conhecendo uma pessoa, está ainda nessa fase de conhecer e percebe que o outro é assim, tome cuidado. Calcule mesmo se você quer um relacionamento com uma pessoa que só pensa nela mesma. Agora, para finalizar, eu quero dizer que esse sentimento pode estar presente também quando uma das partes do relacionamento tem um certo talento que você não tem. Por exemplo, de repente você está namorando uma pessoa que é atriz da Globo. Ela faz muitas novelas e por fazer muitas novelas, ela é assediada por jornalistas, é uma pessoa bastante visada, faz ensaios fotográficos e de repente você não é desse ramo. Você trabalha com outras coisas. E às vezes você, por não ter a visibilidade que essa pessoa tem, se sente de alguma forma menor, pequeno, diminuído no processo. Aí a importância, né, dessa pessoa que tem visibilidade, dar espaço, se comunicar, fazer o outro entender que isso é apenas uma diferença de função. Isso é apenas uma diferença, talvez, de objetivo de vida ou de profissão, mas que isso não representa diferença de importância.
De que em termos de importância, dentro de casa não tem a atriz da Globo, não tem o empresário fulano de tal, não tem o cara que é bambambam ou a menina que é bambambam. Dentro de casa é um homem e uma mulher que se amam e que querem construir uma vida juntos. E que dentro do nível de casa não existe hierarquia de importâncias, os dois são importantes. Tanto a vontade de um importa quanto a vontade do outro importa. Então, esse sentimento de menosprezo pode surgir em situações como essa, de diferença de visibilidade, ou diferença de dinheiro, muitas vezes. Ah, eu namoro um jogador de futebol, ou eu namoro uma empresária de sucesso. De repente ela tem um prolabore 5 vezes mais do que eu. Isso vai intimidar um homem que é inseguro, um homem que tem dificuldade com a sua própria, com o seu próprio conceito do que é ser homem. Esse homem sim vai ter problemas com essa situação. Mas ele vai precisar trabalhar isso, e ela também, para que ele ganhe um pouco mais de autoestima e alto valor, e ela entenda que sua posição de ganhar 5 vezes mais não é justificativa para ser uma pessoa soberba, orgulhosa, que tem que mandar, que tem que dizer onde as coisas serão gastas, mas que estão tentando construir uma vida a dois. É o senso de coletividade, não importa que posição você ocupe. Faz sentido para você o que eu estou falando? Eu estou falando de um aspecto do relacionamento a dois muito importante, que é o senso de coletividade. Lembre-se, função não é sinônimo de importância. Mais dinheiro não é sinônimo de importância. Importância, ela precisa ter um grau de equivalência dentro do relacionamento. De tal maneira que você é importante e o outro é importante. Sem essa igualdade de direitos, essa igualdade de importâncias, não tem como construir a felicidade a dois. E muitos relacionamentos são infelizes porque no final das contas um está se sobrepondo sobre o outro. Pense nisso, coloque aqui nos comentários. Esse é um dos inúmeros ensinos que a gente traz também lá na nossa comunidade Amor em Construção. Nós estamos construindo uma comunidade de pessoas que se valorizam e valorizam o outro. Nada desse negócio de achar que o homem é superior à mulher, e nada de achar que a mulher é superior ao homem, autossuficiente e não precisa dele. Nós somos de uma consciência de que há uma igualdade de direitos, há uma igualdade de importâncias, e quando os dois, que têm a mesma importância, começam a caminhar juntos, tudo que conquistam, conquistam para a família. É o senso coletivo. Tudo que fazem, fazem para o bem da família. Tudo que melhoram, melhoram para todos. Não tem essa de eu jantar fora todos os dias, eu comer fora todos os dias, comprar um monte de coisa lá fora, comer e a minha esposa só come daquilo que a gente faz dentro de casa ou qualquer coisa do tipo. É compreender que quando eu ganho, a família ganha. Quando eu perco, a família perde. Embora eu tente o máximo possível não permitir que os prejuízos sobrem, né, ou resvalem, ou respinguem na família, mas tudo é compartilhado coletivamente quando o assunto é relacionamento a dois. Pense nisso. Vai aparecer mais um vídeo aqui para você assistir sobre a felicidade a dois. Fique comigo mais um pouco. Vamos crescendo pouco a pouco nessa consciência.